Entre mesmo verdade de terror sobre querem ser livres, né? Caso caírem no espaço sem protecionismo aterrizável, né? O que vira paradoxo de terror é quem justifique morte e vida e não necessariamente, né? Que implica em algumas questões, até onde em rarefeito, né? Meter o nariz onde não são chamados, ou não suportamos em que momento radiatividades, né? Não se revelam ao muito fuder e não se revelam entre o sagrado é quem justifique profano e perpetuação comum como extraordinário. E não venha me convencer, né, de que sim. Em praxes não me convencem não. Inclusive, né, a coisa é ato fatificatório sobre, né, ainda que a condição da liberdade e os princípios da racionalidade trazem constantismos, né, o que é o sim ou não entre o passo de abrir e fechar a perna. Há quem justifique alturas, profundidades e lateralidades entre cadeias ramificadas não necessariamente observáveis. Então, que ar, né, sai mais barato estarem fingidos entre câmeras vistas, não vistas, virtualidades que são bem respiráveis, independente de fachadas, né? Teoria de que tudo é uma simulação, faça-se enxergativamente cego, faça-se da cegueira, né, unilateral, aqui simultâneo que já era quem justifique, mais tocante, menos tocante, quem justifique ganhar fila e despadronizar quem, quando, né, se dizer que você tem uma oportunidade de simultaneizar, avisar o inteiro outro, o que vira, né? O compasso do passo sozinho, quando em espaço auto-observável, é quem justifique dinâmica de não dar um passo. A ausculta ou a condição a quem apontar a estática da coisa. Então, o que vira? Explosão e não explosão dentro do morte de vida, estar a campos proximais e não proximais, quem toma no cu melhor, quem meter a mão e não tem nada a perder, quanto mais sanguinário melhor, a maioria das vezes muito bem se identifica com isso. E no maior grau de terror conseguem produzir todas as coisas e se beneficiar, inclusive fuderem em qualquer grau de gravidade, que desgrau unifique temperaturas inatingíveis, né? O que vira paradoxo da constante é quem justificar a paradigmatização, né? Desincesto, pró-incesto, coisas assim. Entre a explosão, consciências abstratuais e não abstratuais, materializadas, a quem patentes e não patentes, virou a facilitação de compra e venda, dependente da origem do que se manipula, compreender patentes, tecnologias, causas e fins reais, quando bem enxergar e não enxergar, fio sem fio. Alturas, profundidades, lateralidades, direitos e deveres, bem comum a quem bem especial, não incongruente, né? Não racista, não escravista, foda boa, que a quem justifica o coco sujo tem que menos feder ou bem pagar, caso soubessem multiplicar fé em fezes, ou mesmo recursasse a conveniência do alto cu, né? Então, o que vira necessidades energéticas percebidas entre frequencialidades e desfrequencialidades, resistores cotidianizáveis, casa, rua, trabalho, eu bem aviso da minha rua, eu bem aviso da minha casa, eu bem aviso do meu trabalho, eu bem aviso do meu espaço, eu bem aviso da minha igreja e bem aviso daquilo que sou taxada diante da igreja. Eu bem aviso da minha sobrepolítica, eu bem aviso da minha subimagem, as minhas realizações cientificíveis, independente do que acham e pensem ainda mal fazer contra mim, né? O que virou descabimento sideralizante que impõe aos outros protecionismo descabido, porque eu também dependo, interdependo, multidependo, ainda que independência seja algo muito relativo e literalmente muito relativo a quem não vem para destruir nada. Não desacatar aquilo que virou um bem comum aceito dentro de uma casa, entre uma condição institucional, até onde temos que ir e não ir entre condições pilarizadas. E em tal lugar para, o que produz de receitinha, duráveis, não duráveis, tem, né? Leveza turística, que deveria ser um bem comum, está lá naquele lugar, né?
Custo-benefício de bem ou mal viajar. Estar a descotidianizações entre regras ou relações literalmente sistêmicas, disciplinadas, que entre rarefeitos, alturas, profundidades, onde vira chamado e deixamado para quem? E uns andam passando na frente. A quem vira classe dominante descabida, classe trabalhadora descabida, quando dominante dominada, quando a fachada, quando empoderamento de dizer árvore genealógica da sua casa, geneseológica, até onde estão longe e perto e acumulam, como conversam num datado momento, onde o seu piso e o seu teto se tornam incompatíveis, inclusive. O que vira tradução e destradução em teorema de codificação e pró-instintivalização que um dia se caibam. Instintos estimulados, sacrifícios reais negados, né? Paradoxo é o paradigma do sacrifício sustentável, que ninguém tem nada a perder e vai morrer mesmo, empurrando com a barriga até todo mundo, isso é muito percebido. Maria que de fato diga, não é? Aqui em Jesus, quem foi Jesus? Ainda temos essa condição bem escrotizada. Tudo que tinha direito se acha, né? Era também psicólogo, era tudo que tinha direito, entra inclusive presidiário e ladrão. Mentiroso nem se fala. Louco, o que virou sanidade, né? Dizer que o trabalho bom é aquele que você nunca larga dele. Quem é o ativo passivo? Se bem trabalhar, você tira o valor de onde se não faz? E ainda paga como? Se não atinge determinado status. Que eu só vejo isso entre carregar cargas descabidas e esfregarem para lá para cá, porque o resto, entre angulares, vértigo e horizontalidades, eu não vejo merda nenhuma que presta em lugar nenhum. Ainda que algumas coisas se fazem interessantes relativizar. Perder tempo. Tempo bom é o que fode, bem come, né? Não precisamos de comida, precisamos de foder. O que é causa e efeito de perpetualidade jossa, destradicionalizada, que modernizaram-se hemorroidáveis afins, né? Então, explosão, energia, duráveis, semiduráveis, maciços, não maciços, a quem as conveniências estarem caricaturado alguns minutos e, né, não estarem envelhecidos nem ultrapassados daqui a pouco, a quem justifique categorizar a frequencialidade, né, seletiva do que é justificar presente, verbo gerundificante, né? Estamos constantemente mortos-vivos em vários lugares, né? Onde o nosso está fracassando com o nosso né? O que é ser um papa, ser um rei, né? O que é aparecer com uma coroa, né? O que virou os golpezinhos fingidos inocentes que alguns tadinhos tem que caber, se entre uma complexidade, ainda que se erre, acerte, né? Se tiver coragem de meter a cara em governos, é quem justifique ter armas, e caso tivessem feito exércitos, né? Entre com quem fazem conchavo a troco de bens pessoais, aponta-se os outros, entender a falha do outro para fazer um pouquinho mais, pouquinho mais, pouquinho mais. Realmente quem somos entre classe trabalhadora. Em totalidade aquilo que a racionalidade mesmo não mais aceita e nem responde. Quem somos individualmente daquela basezinha tribal que parece que não precisa de receitualidade, é esse parafraseamento do fundo do rabo que eu estou querendo. Que ele vai acontecer. Quer queiramos ou não. E eu quero. Então o que eu quero agora importa. Pelo menos agora. A coisa está apocalipsizando para que aparentemente comigo nada aconteça como eu venho vendo há muito tempo. Ainda que tive meus momentos hipertrofíveis, narcisistas, individualistas. Oremos se todo mundo tivesse com o cu fechado. Quem justifica bucetas e paus de frente, né? Aí quer dizer, o ar, quem sai no lucro ganha expectativa resistora, volumetrível quando a fuça, olhar o lugar, né? Qual é a situação arbórea, litorânea, né? Que se perdeu tanto tempo e que imagine se onde tivesse e que onde deve ter. Qual é a probabilidade? Modelo padrão é que não se perde da probabilidade. Olha, realmente a cruz errou, né? Realmente. Mas até onde enxergamos, né? Sem lentes, sem astronautificações. E o que vira o paradoxo do teletransporte?
da jossa transportabilidade aterrizada entre nascer e morrer, o mesmo telecinesificar. Situações menos metamorfósicas, atípicas, desvolumetrificadas, né? Já nasce meio pequeno, meio grande demais e ainda morre esquisito. E volta como? Né? Quem justifique ter ido e precisar voltar sobre repetição sistêmica. Então, quer dizer, né? Energias ou subsistencialidades quando água, fogo, terra e ar, onde começa é onde termina, quem sai no lucro, sai mais frequencializado, quem justifique, né, desquadrados de potências, né? Água, né? Água pesada, água leve, água veloz, água funda, água limpa, água destilada, né? Que momento. Semiduráveis enfeites de água, piscina, açude, poço cartesiano, barriga d'água, qualquer coisa, né? Arrastar água, né? Panspermizadamente, não necessariamente, né? Causa e efeito da relação que se arrasta e dizer que o humano é desse tamanhozinho, tudo água, mijou, cagou. Então quer dizer, entre água, caso a água fosse barata, em tempos de água barata, tem um cano aqui, mas está estourado lá, ou está correndo, está caindo, está caindo. Quem justifica energia limpa, né? Lagos, etc., lugares sombrios e nem conhecidos e nem convidativos, vidas infinitivas, a quem justifica a bola redonda, que vira aquela coisa toda, e justificar terraplanismo não necessariamente sentir perante isso, caso entendessem vertico-horizontalidades quando eu falo, o caso gostassem de trabalhar quando se deslizam e se jogam do chão num passo. Quando eu vejo questões entre exercício, o que fizeram o exercício legal entre metodologia racional, técnica, causa e efeito de instrumentalidade de trabalho coisificável, entre o corpo, entre a teoria que é sempre a culpa, inclusive, de achados perdidos, achados que não necessariamente são roubados e perdidos, né? Caso melhores etiquetados, né? Deixados, achados, perdidos, né? Terra. Quando terra aqui em propriedades raras e não necessariamente mesmo propriedades raras. Né? Lugar habitacional. Resolver o problema da minha carteira, do meu título, da minha carteira de trabalho. Como carteira de trabalho e tem trabalho e não tem estado habitacional real. Resolver o problema da minha receitualidade nobre. Afim. Né? Estado natal, estado neonatal. A quem justifique conjugar essa nota. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Se eu te como, tu se fode e ele morre. Então quer dizer água, né? Ter um mar. Ter o fogo. Né? Ter a água. Rainha das águas. Em popularidade, tá bom. Preciso mudar meu nome. Ah, mas não sei o que. Muda pra Yansan então, minha filha. Mistura com Beelzebub, dá jogo, fica morena. Aí quer dizer, eu tô bem, esses dias tô bem. Eu tenho falado cada um, que se eu tivesse gravado, eu tenho ouvido aqui no como é que é, fofoca purgatoricista, por Deus. E entre água, fogo, terra e ar. Que virou entre aterrizados, entre governos ditatoriais e não ditatoriais, né? O que precisa arrancar do céu e costuma cair para ficar melhor e nem cair, que tanto precisam vigiar, caso fossem convidados, caso fossem daqui, caso fossem de lá, né? Então vira aquela coisa espaço, né? Paradigma como paradoxo do espaço é quem justificar o joguete do tempo, né? Então as questões minuciosas da gente categorizar o que é causa e efeito de modelo padrão, criacionista, monoteísta inclusive, eternizado, infinitivável, imortalizante, afim. Caso pudesse, teriam mais feito, acaso o sentido doado, cuidadores exemplares.
né? Seguro total e perda total, que recebido isso, aqui é expectativa e tal, e caso inseguro total, qual é a máxima de cuidar do coraçãozinho? Ressuscitação cardíaca, questãozinha cerebral, já que os outros não têm nada a perder e nem respondem a esses tipos de coisas, então se tornarem aceitos e criminosos, até porque para que serve uma igreja? Para perdoar. Ainda sobram ricos e doar para algum. Doa para aquela cadeia, doa para essa cadeia, mas na prática, mais trabalho ou mais produção, onde chega e começa a coisa. Quem somos nas nossas casas e na declaração de renda minuciosa. Você escreve, você não escreve, por quê? Se apurrinha o saco e fudeu entendendo que isso é o mínimo de um bem cabível, ainda que informatização não se vale a nada, e onde ficou se etiquetado de que vale? E quantos imperativos transcendentais convidam não valer e dificultam muita coisa e se tornam indesejáveis. O que virá isso vai colocar esse sem emprego? Aí pergunta por que você estava empregado nisso. E ainda não tem multidisciplinariedade que o mesmo faça. Se tornar um pouco mais inteligente, mais cotidianizado e entender que numa expectativa comum já tem dinheiro para enfiar no rabo, inclusive, de um monte de gente, não sossega o cu em algum lugar, ou vai, ou fica, ou trepa, sai de cima, né? Então, o que são questões entre armas ou condições, caso bem trabalhassem, melhor fudessem? Pelados com uma roupa só, e quando a coisa mesmo descorvida, questões academizadas, questões esteticíveis, não é para mais melhor foder e menos pior perpetuar. Não é. Mesmo sempre tem de onde tirar. É o mínimo que eu estou aqui para falar. Uma hora isso tinha que chegar, né? Eu achei que não chegava, não. Acho que alguma coisa deve mais estar vindo. Será que chega mais dinheiro antes em um lugar habitacional que eu não preciso olhar para trás, ele não chega na minha porta? E que outros vão ter certeza que eles não vão chegar? Qual é a constatação e o serviço de inteligência ideal que essa coisa globalizada literalmente acontece? E reseta imediatamente, quando nunca foi problema tudo falar, nunca foi problema qualquer fazer, nunca foi problema muito fazer, e também não estou afim de pouca solução. Já estava lá nas 8 horas, dormi com o celular assim na cabeça, o trem até descarregou. Eu estava descansado, acordei descansado, mas evolução e tudo, e resolvi voltar tudo de novo e olhar com outros olhos. Tava meio algumas coisas que eu tinha que pensar melhor, entre as densidades, algumas proporcionalidades aparentemente racionalizadas, entre biólogo, entre isso e aquilo, olhar um pouco mais algumas coisas dos hereges convencionais e o que diz que a coisa tem que andar, quando mesmo precisa ser ateu, porque não foi revelado a ele. E o que é ser ateu? O que é serem praticantes, interteorizantes como praticantes. Paradoxo do escravismo, aqui em racismo, o que é o resto? Morrer todo mundo morre, matar todo mundo mata, até que prove o contrário. E se não matar, a festa não fica boa. Já disse nem Deus. Aquele lá do antes do Antigo Testamento. O negócio tá bem bom lá pra cima. Tipo um macaco trepado lá em cima, de energia escura, de antimatéria, quem bem enxerga, né? Tá mandando comer um bocado de cu que anos-luz não etiquetou legal, né? Não precisa ser macho não para entrar no reino dos céus. E uma coisa muito me interessa: colocar todo mundo bege, com a unha bege, com batom bege, com cu bege, devolver todos os metais preciosos, que pode ficar tudo no chão ali, ó. As pedrinhas, todo mundo olhar melhor para sentir mais dono de tudo, né? Todo mundo bege, pelado, pronto para fuder e dar bunda o dia inteiro. Nós temos um problema dos pelados que tem tesão pelos vestidos, né? Até índiozinho dá esses depoimentos, o que a gente pode imaginar? Já era os que amarrava, tem um tesão específico que uns acham que tem inocente em lugar nenhum, né? Mas já tem problema dos que acham que são donos das terras totais e que não precisam de carteira em lugar nenhum. Quem justifica empregado dono e constatação de fato papelizada é que qual otário faz subsistencializar terra rara nas costas de quem arrasta auriferante, que o cu não conserta, não compra nem vende. Os hemorroides não estão ajudando.
Toma um pouquinho de alguma coisa, tomei o shake lá, se quiser trazer um pedaço de queijo. Comprei, um pedacinho de sair, o liquidificador parou. Não sei se é porque aquilo ali tem. Não acho que é por isso não. Não é pra ser frágil assim não, mas conseguiu a minha irmã lá identificar pelo dia que eu comprei, antes de 30 dias, mas vai levar para um lugar técnico. Aí eu fico sem e provavelmente ela vai lá no lugar que eu falei que tinha 50% do valor, eu falei que eu já queria que eu comprasse outro. Queria o suco de limão também em casa e o shake também batido em casa. Até que entrega lá, amanhã depois da manhã, aquela merda tava 70 quanto, tem umas gretinhas meio de água. Não sei se aquilo num pulso ficou coisado, só bateu, não tem uma semente, não tem nada, o limão espremido na mão e o shake fininho batido com leite. Parou, filha da puta do negócio. Até que ponto botei em cima meio ali, mas é nas gretinhas que entra uma água, não sei até que ponto aquela água afetou. E eu não botar nada em cima daquela beirada de pia no seu escorredor. Não fui falar isso também não, acho que me roubaram meio demais, tá na promoção 160 ou 170, sendo que ele é 89 ou 79,90. Agora pariu, puta que pariu. Enxugando, não vou almoçar e jantar todo dia, os outros fazendo pra mim. Pelo menos meu caixa tentativo, bota aqui 75 lá pra mim. Tô meio desgostosa com um bocado de coisa já. Queria estar comendo bem. Não achei eu comendo direto, que eu pudesse, metabolizando, gastando. Um pouco, né, estressada. Amanhã eu vou pra esteira. Sim, estressada, mas é que a barriga é enorme. Não tá aquele desarranjo, aquele quadrado horroroso que eu acho por trás, que desconfigurou minha bunda, ficou umas coisas que deformam muito a perna, uma coisa ainda que não tá aquela barriga enorme pra frente, mas tá o corpo de quem voltou a malhar tem tempo ainda, pelo visto desconfigurou pouco. Tava muito tenebroso. Tô coçando menos, a temperatura deu uma caída. Vamos ver o que dá pra fazer, né? Mas aí, quer dizer, você vai desgastando, vai vendo a pele envelhecendo, não dá pra passar creme todo dia, não resolve. O que são essas manutenções ao longo do tempo e lidar com tudo isso o tempo todo? Esse bando de demônio, eu tô fazendo meu autotratamento, bostando, né? Multibostando minhas fezes entre priorados que se tivessem pior fariam, melhor fariam, né? Como alguns ganham méritos e pilarizações e como que eles foram considerados de fato, sem posicionamento de alternativismos, né? Sem possibilidade de alternativista e referencialidade singular, onde o períneo foi parar, que aliás meu períneo acho que tá bom, mas eu penso assim, o que parece que meio altinho, né? Tem umas tripas lá pra dentro que tá podre, que o bichinho apertou tanto que sobrou aquele pouquinho ali, só a gente abriu o cu de todo mundo e mandando um recado enfiando no cu do outro. Porque pra entender o que é o valor da coisa em totalidade. Porque de fato já não dá pra se trabalhar e achar que prestam trabalhando sem ser o dia todo, e de fato quando que trabalham o dia todo? Só comem uma vez. Entre o bem e mal fuder, o paradoxo de bem e mal fuder, né? A brincadeira de, né, proclamar um evangelho a qualquer modo e a língua que se interprete sentido comparável, né? E pra que proclamar? Tem que adestrar e mandar adestrar exterminando, porra. Né? E quais que são tirados disso daí? Que andaram fodendo o cu de outros territórios, como alguns deixaram de ser, fingiram obedecer e outros ficam estimulando de outros lados. Dizer até que ponto fizeram diferente entre N situações que já colocamos. Que aqui dentro é uma modinha que não agrada muito, que o trem tem que feder muito, que a tropinha que a gente tem, os artistazinhas não são pequenos e a classe trabalhadora ao meu redor, a quem justifique, né? Qual o dia da queda política, que é uma arena total. E se pudesse, teriam feito, mas faria, foda-se, larga lá, porque vai roubar mesmo, assim é colocado, se pudesse, mais roubavam, apontam em tudo quanto é lugar. Deixa que entra pra fazer, na hora que já tiver feito, ou achar que vai poder ficar, a gente vai lá e lincha eles, é o padrão comum. E aqui diz que são cristãos como ninguém, imagina se fosse, né? Tem coisa que a televisão tem explanações, né, de produções, como que são degustadores incansáveis, né? Dão conta de serem os maiores racistas. Então, mas você não conhece tal lugar. Já fica o recado. E eles não são de lá, não vieram de lá, porque parente meu, não são. Nem os meus trazem esses tributos
paradigmáticos, básicos, que melhor eu deveria desenvolver entre as deficiências de direito e as cotas de mais deveres? Questões. Hoje o outro lá em cima deve estar achando que eu estou batendo o pino, né? Questões disso, tem um microfone aqui. Tem que ocupar meu tempo, eu mesmo trabalho e produzo o tempo todo. Imagine se tivesse tudo bem gravado de fato, bem vendido. Quem dá conta? Precisam de tantos canais? TV aberta, TV fechada, oremos, né? Quem tem bunda senta no morro. Quem fica embaixo, quem fica em cima, né? O que que é planicizar mesmo, né? Terraplanificar, né? Questões, né? Questões em aberto. Estou fazendo, vou tentar voltar aqui, queria estar mastigando alguma coisa. Queria estar comendo um monte de coisa, querer malhar e não estar inflamado. Eu tenho que ter uma queda que é muito desagradável. Eu tinha que estar isolada, dormindo, né? Entre descansar e não ver determinadas comidas, ver só uma comida boa e não estar submetida ao teor da gravidade que é jogado em cima de mim. Pelas coisas que eu vejo e passo a enxergar, porque eu conheço a história das coisas. Isso num barranco que nem existe no mapa. Um barranco. A gente imagina e tem essa teoria. E uma academia que não existe nem como academia. Aí imagina apontar aquelas que são centros comerciais, multiacionistas, entre shoppings que tem de tudo. Campos cirúrgicos, tudo que puder imaginar, imagine. Eu também conheço isso daí. Só sem entulhar a merda toda e diz o que a coisa acontece. O paradoxo do camburão e da fiscalização que eu tô querendo entender. Quando que eu tô dentro, quando que eu tô fora e quando é que mais vão tentar me engavetar na hora certa em que o trabalho estiver todo pronto. O trabalho ainda não tá pronto? Que horas que o engavetamento vai chegar e aqueles que estão conduzindo essa coisa vão mostrar a cara para todo mundo ao vivo e a cores, perante o que eu já era e muito mais sou. Estou querendo, inclusive, toda a área da educação física, o que fizeram comprar e vender e transitar nela, e o que fizeram esse achado e acontecido, a CDC de pré-CREF, pós-CREF e inter-CREF. Porque eu sou antes de qualquer um deles, eu já era, sendo, indo, ser, estando, antes dessa merda acontecer, e quando a educação física já era absurdamente rica. O que virou o erro de estar entre privada aqui em pública, estadualizada, desbravando o que já era para estar computado, e mesmo era muitos interesses como práticas. O que viraram academias das conveniências? Ministérios práticos e teóricos das conveniências, trabalho coisificado, que adeque e aceite classe trabalhadora qualquer, quando oralizados e quando desanalisados, entre analgésicos que preventive, aqueles de SUS privado, a quem Jesus cagados, né? Só cagados. Então nós vamos se reunir para tocar gados, né? Todo mundo dá uma malhada junto.